Quero aproveitar também para comentar a respeito de um raciocínio que tem se divulgado com uma certa frequência, e é um raciocínio que diz respeito à Constituição Federal, por um lado, e com o Código Brasileiro de Ocupações, por outro, que são, inclusive, raciocínios completamente opostos para tentar chegar na mesma conclusão de que a acupuntura poderia ser exercida por qualquer pessoa, vamos dizer assim, né? Vamos à Constituição Federal, que é o maior instrumento legislativo do nosso país. Então a Constituição diz, no seu artigo 5º, inciso 13º, que é livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão, resguardadas as condições estabelecidas por lei. E aí se argumenta que não existe lei que regulamente a acupuntura. Portanto, a sua prática seria absolutamente livre. Esse é um raciocínio completamente equivocado. Primeiro, nós movemos questionamentos judiciais contra uma série de profissões, e a última mais divulgada tem sido a fisioterapia, de que eles poderiam exercer a acupuntura ou ter essa especialidade. Justamente porque eles têm uma lei que regulamenta aquelas profissões, uma lei, por exemplo, que regulamenta a fisioterapia, dizendo que ela pode e o que ela não pode. Então, para atender o inciso 13º, que diz atendidas as especificações previstas em lei, o fisioterapeuta não se aplica a ele esse raciocínio, porque a lei diz que ele tem uma regulamentação, e a regulamentação diz que ele tem limites. E é por isso que os tribunais disseram, não pode exercer a acupuntura, não é a sua especialidade. Por outro lado, não existe mesmo lei que regulamente a acupuntura? Então a sua prática é livre? Então um engenheiro, um advogado, um piloto de aeronave poderia exercer a acupuntura porque não tem? Então a mesma coisa para a cardiologia. Não existe nenhuma lei que regulamente a cardiologia. Não existe nenhuma lei que regulamente a psiquiatria. Não existe nenhuma lei que regulamente a ortopedia. Ué, então qualquer pessoa pode exercer isso? Não. Existe uma lei que regulamenta o exercício da medicina. E existe um decreto-lei que regulamenta todas as especialidades médicas. Portanto, esse artigo da Constituição, no seu inciso 13º, está totalmente preenchido e coberto. O raciocínio é pacífico. Agora vamos falar sobre o Código Brasileiro de Ocupações, CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego. O que é o Código Brasileiro de Ocupações? É uma listagem, um levantamento de quais são as atividades laborativas que existem em nosso país. Não é reconhecimento profissional. Tem se usado para dizer que a acupuntura é uma profissão reconhecida porque está na lista do Código Brasileiro de Ocupações. Ocupações, não é de profissões reconhecidas. Para que vocês tenham ideia, não chegam a 100 as profissões reconhecidas, regulamentadas no Brasil. No entanto, são cerca de 20 mil ocupações que chegam a 32 mil sinonímias. Por isso, o Ministério do Trabalho, ele precisa saber de que as pessoas estão vivendo, qual é a força laboral, seja em profissões reconhecidas, seja em profissões que não são reconhecidas, mas são perfeitamente legais, seja em profissões que têm alguma característica de impropriedade, seja em profissões ilícitas ou seja até em contravenções. Então dizer que a acupuntura ela está no Código Brasileiro de Ocupações e que isso representa um reconhecimento legal, não. Representa apenas um dado para que se saiba de que as pessoas estão sobrevivendo. Por exemplo, jogo do bicho. Vocês sabiam que no Código Brasileiro de Ocupações a atividade popularmente conhecida como bicheiro está prevista com uma denominação mais elegante, obviamente, porque existem pessoas que vivem dessa atividade de contravenção. Ela não é legal, mas pessoas vivem disso, né? Da mesma maneira, nós temos pessoas praticando ilegalmente setores da medicina. E elas estão sobrevivendo disso, infelizmente, e para o grande risco dos pacientes. Isso está previsto no Código Brasileiro de Ocupações para que se faça um levantamento estatístico. E não
lhes autorizando, lhes estimulando ou lhes reconhecendo a legalidade, a validade.